episódio da nossa série sobre saúde, né? Que vamos falar sobre saúde mental, saúde física e saúde espiritual. E eu tenho uma pergunta para o Gui, que é: existem estratégias para melhorar a estima de alguém por si mesmo? Tipo, a Nara tá com a estima baixa. Eu não gosto de mim. Eu posso melhorar a estima dela ou isso só depende dela? Não, a gente pode também, né, fazer algo a respeito. Mas é assim, a gente pode pensar em muitas coisas. Tomar consciência, principalmente, das nossas relações, dos nossos relacionamentos, dos nossos ambientes, do nosso trabalho, da nossa família. Rever também essas amizades, eu acho que às vezes é um pouco doloroso. Sim. Cortar vínculo é triste. É muito difícil. Ou às vezes, talvez antes mesmo do corte, dar a oportunidade para o outro rever essa relação. Mais difícil ainda, né? Mais Porque difícil normalmente ainda. a gente percebe, corta e tchau, né? É mais fácil, né? Mas será que comunicar as nossas necessidades, enquanto, não falando do outro, mas falando da gente, né? Eu me sinto dessa forma contigo, me sinto tratado dessa maneira, como é que fica pra ti? Exige uma habilidade, né? Sim. Nossa, que é difícil. Mas as relações são valiosas, né? De modo geral, nem sempre elas são de todo ruim, por exemplo. Então, acho que essa oferta que a gente dá para o outro, rever o próprio comportamento, para que ele também, de alguma forma, repare esses erros e para que ele reveja também, é difícil, porque a gente não gosta de estar nesse lugar. Não. Mas conversas difíceis são são importantes. E muitas vezes a gente não... eu acho que talvez o primeiro passo, eu percebo, assim, talvez seja essa tomada de autoconsciência, assim, essa percepção. Perfeito. Nossa, tá muito ruim, o que pode ser, né? Eu acho que esse olhar para si, eu acho que essa talvez seja o maior desafio. Sim. Né? Parar para olhar para si, porque a gente muitas vezes vai no automático, né? Sim. E não E percebe que tá ruim. O que eu já percebi é que quando nosso amor próprio, né? Nossa estima tá baixa, eu já percebi que quando é comigo, né? Afeta na área familiar, afeta na minha área da saúde mental, né? E até na minha rotina com o meu filho, com o meu esposo, no serviço, igual alguém falou, eu fico menos criativa, eu fico muito bloqueada e às vezes é difícil. Eu percebi que depois que eu fui mãe, eu tive um episódio muito doloroso de puerpério, né? Então assim, eu tive depressão pós-parto, foi horrível. Aí assim, acabou. Perdi totalmente minha identidade e a minha autoestima pra voltar. Na área ainda não recuperei. Não? Não. Então, muita terapia. Fala aí uma estratégia que ela poderia ter. Muita terapia, né? Terapia é uma, muita né? terapia. Mas é isso que eu ia perguntar. Para outras mães que se identificam, né, com isso. Porque, ai, gente, é muito comum. Então, assim, para outras mães que se identificam, o que fazer? O que lidar? Porque a gente já perguntou tantas vezes, né, aqui, o que fazer, o que lidar. Uma estratégia mesmo, assim, tipo passo a passo, uma coisa assim, se a gente puder, claro, né, se existir eu acho que o passo a passo, primeira coisa, ele é sempre desafiador, porque quando a gente pensa numa receita, é como se ela fosse aplicada para todos, né? E o comportamento é muito complexo. E aí, a depender da história de vida dessa pessoa, do contexto que ela está inserida, da cultura, existem uma série de influências que vão impactar na maneira como ela se percebe. Então, tu bem falou, foi depois da maternidade. E aí, se a gente para pensar de uma maneira mais geral, por exemplo, tentando, né, pensar de uma forma mais generalizada. Esse processo da reconstrução da identidade, digamos, antes dos meus 30 anos, eu queria viajar, queria conhecer o Brasil, queria fazer couchsurfing. Eu tinha outros objetivos e outros valores. Depois de passar a estudar numa universidade, longe do meu estado, longe da minha família, e de ter contato com outras relações, eu comecei a olhar e falar assim, não, peraí, né? Hoje, ficar perto deles, a minha nova identidade é tomar café às 5 horas da tarde com a minha família, é levar menino na escola, é ter essas broncas que hoje fazem parte desse processo. Então, talvez essa flutuação, né? Quando a gente pensa na nossa identidade, nesse conjunto de características que a gente tem, dos nossos comportamentos, que a gente vai chamar de personalidade, quem que é a Líbia de Avon, né? A partir, talvez passe por isso, né? Essa percepção que você era uma pessoa, agora você é mãe,
Então talvez você tenha que só realmente reajustar a essa nova realidade, uma coisa assim, Gui. Exato. Passar a se olhar a partir desse novo lugar. Né? Sim, de se reencontrar novamente, né? Nossa, e é difícil E é se difícil. reencontrar novamente. Até porque, assim, eu imagino que muitos lutos aconteçam também nesse processo, né? Sim. De estar justamente num contexto completamente diferente agora. E não que a gente tenha mudado 100%, mas muita coisa mudou. E quem sou eu de agora? O que você precisa agora? O que é mais importante de tu dar atenção que antes, talvez, antes tu poderia dormir até 11 horas Nossa, meu sonho. da manhã. Hoje você não pode. Não. E como se lida com isso também, né? Acho que são pequenos processos, são tão individuais. Sim. Mas acho que são importante. perguntas que você colocou, acho que dá pra gente, né, se organizar. Assim, as respostas vão ser diferentes, mas talvez as perguntas caibam em todas as realidades, né? Achei legal. Acho que terapia sempre, né? E até para te ajudar a fazer essas perguntas, né? Se organizar. E existem, assim, por exemplo, sensações, comportamentos que a gente próprio pode identificar na pera, que eu percebi que normalmente quando tem esse comportamento de vontade de ficar em casa, vontade, sabe, umas coisas assim, para a pessoa mesmo identificar, você consegue pontuar algumas coisas? Tu falou muito sobre a consciência, né? A Nana falou, acho que o primeiro que eu vejo é a assim. consciência. Perfeito. Então, digamos que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu utilizo muito como cartões de enfrentamento. Ou seja, eu escrevo ou no meu celular, ou eu tenho um pequeno papelzinho, que é para me lembrar dessas frases ou, né, dessas estratégias, quando eu estiver muito nervoso e aí eu não penso mais nada, só estou ali, né, com a mão suando, com o coração batendo. Entendi. Por exemplo, vou dar uma palestra, né? Aí eu tenho lá, ou vou conversar, vou apresentar um trabalho na faculdade. Ainda que o assunto seja óbvio, a sua perspectiva continua sendo inédita. Ou seja, mesmo que a gente fale sobre autoestima... Vai ter o que contribuir. Claro, tu pode conceituar, trazer autores, enfim, mas a maneira como tu traz um assunto que é muito comum para todos, é a maneira como você coloca isso. E aí, claro, vou te dar um exemplo. Tu me chamou pro teu aniversário, tá eu e a Líbia lá, tudo mais, e aquele sentimento de, nossa, mas eu não sou ninguém, né? Nossa, mas ninguém vai falar comigo. E muitas vezes um processo de antecipação que não é baseado em fatos, Sim. mas em pensamentos. Então esse exercício de, mas peraí, baseado em que eu sou menor que todo mundo aqui também? Claro, tem toda uma história e tal. Mas sabe algumas oportunidades que a gente vai se dando também de entrar em contato com outras situações? Sim. Das pessoas tipo, nossa, que interessante. Então você viajou pelo Brasil? Me conta mais sobre isso. Então essa é uma história interessante. Acho que são, sabe, pequenas situações que vão impactando a maneira como a gente se percebe também. E assim, é se expor mesmo às situações, é construindo repertório, é buscando fazer terapia, se possível. Então, são inúmeras estratégias, mas acho que inicialmente a gente precisaria entender onde que o calo dói, onde que o calo aperta. Preparado, porque se dói, vai ter alguma coisa que vai levantar uma pedra aí, pode ser um monte de coisa desde dentro, com certeza. Só a pontinha da iceberg, às vezes, né? Eu faço terapia tem 2 anos e eu não tratei 1% dos assuntos que eu preciso tratar na terapia. Vai ser pra vida. Toda sessão a gente vai descobrindo um problema novo. Toda sessão, tem que tratar isso aqui primeiro. Não, peraí, prioridades. Ai, gente, que tristeza. E uma prática diária, assim, né, pra gente... Uma coisa, sei lá, talvez uma leitura todos os dias, ler uma frase de um livro que você goste, sei lá, acordar, tentar fazer meditação, mas quem é muito acelerado talvez não consiga. Você pode compartilhar com a gente alguma coisa que você, por exemplo, faz, grandes amigos ou então grandes... Processos de autocuidado são sempre muito bem-vindos. Então, se a gente toma consciência, né, da maneira como a gente se comporta com os outros, como os outros se comportam, né, ali na nossa relação, e como que a gente pensa também a respeito de nós. Então, digamos assim, tô tomando aqui uma água, deixo cair, nossa, como eu sou estúpido, como eu sou idiota. Será que essa é a maneira mais assertiva, adequada da gente se tratar, né? E também de não estabelecer uma relação permissiva de tudo pode, mas olha só, né? Eu falei umas coisas lá que eu não devia para um amigo meu, não foi algo que eu acho que é certo, daquilo que eu espero ser,
Mas hoje não dá nada, hoje não tem mais nada para fazer. Você vai deitar, vai tomar um banho, amanhã você vai repensar e você vai organizar isso. Então, sabe aquele papo de você pode contar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com seus amigos, mas é importante que também tu possas contar contigo mesmo, né? Ser uma pessoa que tu escuta as outras pessoas, mas que tu também pensa, o que eu preciso? O que é importante para mim, né? Isso auxilia na autoestima, na nossa autoconfiança. Então acho que é um processo... Fazer um processo de se cuidar, de se ver melhor todos os dias. E de ser essa pessoa que pode também ser boa para si mesmo, sabe? Mais profundo ainda. Mas A você... gente pode continuar esse papo depois, né? Sim, é um assunto que assim, ó, renderia horas da mas gente esse é conversando aqui. Infelizmente acabou. Acabou? Acabamos. Não. Acabou por conta do tempo, que a gente poderia continuar Sim. aqui, né? Mas se vocês quiserem que o Gui volte aqui depois, Deixem aí ele nos volta, comentários. Isso, pede, comentar assim, Gui, volta lá, a gente gostou muito. Encerramos hoje, a gente chega ao final, então, desse primeiro episódio, na verdade, dessa primeira série de saúde mental, Gui, a gente quer te agradecer muito. Foi muito joia ter você aqui de novo com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Foi muito Gui. bom, gente. É uma honra. Não percam o próximo, Sim. que vai ser saúde física. Como a gente colocar a saúde física e dar essa prioridade dentro de todas as outras que nós temos na nossa rotina, para, de forma a estar saudável, provocar o bem-estar, para impactar o desempenho no final do dia. Não percam. Sim, fiquem ligados aqui nas redes sociais do Tribunal para poder acompanhar os próximos episódios. E se esse é o primeiro episódio que você está vendo, reveja os anteriores. Tá muito legal a nossa série anterior sobre liderança. Tivemos participação da doutora Patrícia, do Bira, da Dani. E assim, foi incrível. E acompanhe os novos episódios, que também vai ser incrível. Esperamos vocês. Muito obrigada por estar conosco. Até mais! Até mais!